pouco, diretor. Êxodo, capítulo 17, no verso de número 11. Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do bom mestre. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Mas quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, os Amaleque tinham vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudessem assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Mas eu quero enfatizar esse versículo de número 11. Vamos ler todo mundo novamente. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, ele prevalecia no combate. Mas quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Toque aqui, podem se assentar em nome de Jesus. Querido, o texto que nós acabamos de ler vai nos relatar a história do povo hebreu. Sabemos que aqui Israel, que havia saído do Egito com mão forte, pois a Bíblia diz que no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 3 e no verso de número 7, Deus vai falar com Moisés, e Deus vai se revelar a Moisés e vai dizer: Moisés, volta no Egito, pois o clamor desse povo subiu até mim, e eu tenho visto tudo aquilo que Faraó tem feito ao meu povo, eu tenho visto a opressão, e eu desci como um forte para libertar esse povo. Diz a Bíblia Sagrada que agora Deus está levantando um libertador, enquanto Israel está no Egito clamando, enquanto Israel está no Egito clamando, buscando a presença do Senhor. No deserto, Deus já estava preparando alguém para socorrer esse povo. Glória. Mas eu vou dizer mais uma vez: Glória. enquanto você ora, o céu trabalha. Enquanto você ora, o céu, ele já peleja em favor da tua vida. A Bíblia diz que Deus vai levantar Moisés. Moisés vai voltar juntamente com o seu irmão Arão. E você conhece a história. Deus vai mandar as pragas ali do Egito. Só o que me chama a atenção, que na última praga, Deus, antes de enviar a praga, Deus vai falar para Moisés, dizer para o povo, para que fosse na casa dos egípcios e pedisse ouro, pedisse prata, vestisse roupa fina, pois Deus estava dizendo: eu vou te tirar desse deserto, desse do Egito, mas não vou te tirar de qualquer maneira. A Bíblia diz que ali Israel vai sair do Egito, mas não vai sair de qualquer maneira, vai sair abençoado por Deus. E diz a Bíblia Sagrada que no meio do trajeto, diz a história, que havia um caminho mais curto, mas esse caminho deveria Israel passar pela terra dos filisteus. É então que Deus decide mudar o trajeto para dar livramento para aquele povo. E Deus vai levar Israel agora por outro caminho que dava de frente ao mar. Você conhece, que se chama Piraiote, que quer dizer beco sem saída. Mas entenda algo: Deus havia direcionado Israel para aquele lugar. Diz a Bíblia que Deus vai falar com Moisés e vai dizer: Moisés, eu endureceria o coração de Faraó, e
e ele virá novamente contra esse povo, porque Faraó vai pensar que Israel estava sem direção, estava perdido. Mas em tudo Deus tem um propósito. E coisa boa é quando nós somos guiados por Deus. Porque ainda que a gente olhe e não veja a saída, Deus ele já planejou e Deus já resolveu. E diz a Bíblia Sagrada que o povo vai se desesperar, porque agora Faraó vai se levantar, mas Deus já havia falado com Moisés: olha, Moisés, o meu nome será glorificado através de Faraó e dos seus cavaleiros. Só que o povo está desesperado, por quê? Porque o povo ainda não ouve a voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus se desespera no momento da aflição. Quem não ouve a voz de Deus se desespera no momento da luta. Mas quem ouve a voz de Deus sabe que Deus está no controle da situação. Eu vou dizer mais uma vez: quem não ouve a voz de Deus se desespera no meio da luta. Quem não ouve a voz de Deus se desespera quando se dá com situações desfavoráveis. Mas quem ouve a voz de Deus entende que Ele está no controle da situação. É Deus dizendo para alguém nessa noite: descansa, porque eu estou no controle da situação. Quem sabe que a luta tem chegado na tua casa, a luta tem batido na tua porta, mas se você tiver sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus nessa noite, Ele está dizendo: descansa, porque eu estou no controle. A Bíblia diz que Moisés vai olhar para o povo e vai dizer: povo, descansa, porque Deus está no controle. E quer saber? Nessa peleja nós não teremos que pelejar. Deus vai pelejar por nós. A Bíblia diz que o povo começa a murmurar e dizendo: Moisés nos tirou do Egito, nos trouxe para cá para morrer. Será que no Egito não tem seguro suficiente? É o tipo de crente que não ouve a voz de Deus, porque no momento da aflição ele fica desesperado. Quem não ouve a voz de Deus pensa que vai morrer no meio da luta. Quem não ouve a voz de Deus pensa que vai morrer no meio da prova. Mas quem é sensível à voz de Deus entende que Ele está no controle. E se Ele está no controle, Ele garante vitória. Se Ele está no controle, o médico pode sentenciar. Se Ele está no controle, o homem pode falar. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Deus abençoe. Aí a Bíblia diz que o povo está desesperado. E Moisés vai clamar e Deus vai dizer: não, Moisés, não é tempo de clamar. Diga somente esse povo que marcha. Você conhece a história. Deus sabe o mar. Israel passa. Aleluia. Israel agora está no meio do deserto. Mas no meio do deserto Israel não está sozinho. A Bíblia diz que de dia Deus manda uma coluna de nuvem para proteger o povo. E de noite uma coluna de fogo. Israel estava sendo conduzido por Deus ali no meio do deserto. Aleluia. E coisa boa é quando nós somos conduzidos por Deus. Coisa boa é quando nós somos direcionados por Deus. Porque quando nós somos conduzidos por Deus, pode ter obstáculo, mas o obstáculo não prevalece. Pode ter muralha, mas a muralha não fica de pé. Pode ter adversidade, mas a adversidade não prevalece. Porque aquele que conduz o nosso passo é fiel para nos dar vitória. É Deus dizendo: se eu conduzo a tua vida, fica tranquilo que eu sou fiel para cumprir a promessa. Se eu conduzo a tua história, fica tranquilo, porque você vai chegar onde Deus te prometeu. Ainda que no deserto tenha luta, ainda que no deserto tenha adversidade, se Deus está conduzindo a tua história, você vai chegar, você vai alcançar aquilo que Ele prometeu. Mas para isso é necessário nós permitirmos Deus guiar a nossa vida. E a Bíblia diz que quando a nuvem se bexiga, Israel entendia que era tempo de caminhar. Porque deserto não é lugar de fazer morada. Deserto é lugar de passagem. É por isso que no deserto eles tinham tenda. Porque ele entendia que quando a nuvem se movia, era sinal que era para ele se mover. Sabe o problema? É que tem gente que Deus quer que se move, mas continua parado. Eu vou dizer mais uma vez: é que tem gente que Deus quer que se movimenta, mas continua parado. Mas pastor, eu estou no meio do deserto, mas o Espírito está dizendo: não é no meio do deserto, eu não quero ver você parado, eu quero ver você movimentando. É por isso que Ezequiel capítulo 37 ele vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo poder do Espírito me fez caminhar no meio do deserto. É Deus dizendo para alguém nessa noite: nesse deserto eu não quero ver você parado, mas eu quero ver você caminhando. Eu
Deus quer que você evangelize. Deus quer que você ore. Chega de ficar parado. Meu Deus. É tempo de se movimentar, igreja. Fala, Glória a Deus. Então Deus vai começar a movimentar essa igreja. Eu não sei se você está sentindo, mas me arrependo todo aqui. O Espírito Santo está dizendo: eu vou começar a movimentar a igreja aqui. Ele vai começar a movimentar a vida de crente aqui. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face da água, mas o Espírito Santo não estava parado, mesmo sem forma, mesmo sem vazio, a terra ele estava movimentando. Ele estava movimentando. Ele estava movimentando. Só que agora, no livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo não agora movimenta sobre as águas, ele movimenta dentro de nós. Ele está dizendo: eu estou movimentando pessoas aqui. Jesus está dizendo: chega de ficar parado. É tempo de se movimentar. É tempo de se movimentar. É tempo de se movimentar. Tem muito tempo parado. Glória. E parado você não vai receber a promessa. Mas eu vou dizer mais uma vez: parado você não vai receber a promessa. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos incomoda a movimentar. Ezequiel está no vale, mas o Espírito Santo diz: você não vai ficar parado no vale, tu vai caminhar. Se movimenta, Ezequiel. E sabe o problema? É que nos dias de hoje tem muito crente parado. Por quê? Porque está faltando a presença de Deus. Mas a presença vai encher crente nessa noite. A presença vai renovar crente nessa noite. Ei, essa frieza espiritual vai cair por terra. Ei, Jesus vai levantar crente. Você vai voltar a se mover. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar. Você vai voltar a fazer a obra de Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu? Que você está se movimentando. Aí você vai dizer: é a presença de Deus. Jesus me encheu naquela quarta-feira para eu voltar a se movimentar na presença de Deus. Deus conduz Israel. Israel está no meio do deserto. E quando Israel está no meio do deserto, Deus está cuidando de Israel. Só que pensa num povo que murmurava. Pensa num povo que questionava. Só que Deus sempre supriu as necessidades de Israel no meio do deserto. Porque enquanto Deus conduzir os teus passos, Ele cuida da tua vida. Aleluia. Enquanto Deus conduzir os teus passos, Ele supre a tua necessidade. A Bíblia diz então, irmãos, que agora Israel vai sair do deserto de Sim, no capítulo 17. E a Bíblia diz que eles vão caminhar para um lugar, porque o Senhor vai ordenar a Israel, vai dar uma ordem. E a Bíblia diz que Israel vai acampar em Refidim. E eu fui tentar entender o que significa Refidim. E Refidim quer dizer lugar de descanso, ou lugar de refrigério. Deus vai conduzir Israel para aquele lugar. Deus vai dar uma ordem, vai dizer: saia do deserto e vai para Refidim, que quer significar lugar de descanso, lugar de refrigério. Porque todo deserto que nós passamos, Deus também tem um refrigério. Glória a Deus. Só que quando ele chega no lugar em que Deus ordenou, diz a Bíblia Sagrada que eles vão sentir falta de algo. Porque a Bíblia diz que não vai ter sede. Eles estão no lugar que Deus colocou, mas eles vão sentir falta de algo, que não havia água. E a Bíblia diz que eles vão chegar até Moisés e vão murmurar, e vão dizer: Moisés, nos tirasse do Egito para morrer agora, para nós morrermos de sede. Porque pensa num povo que murmurava, pensa num povo que nada daquilo que Deus fazia estava suficiente. E se algo que Deus não se agrada é de crente murmurador. Se algo que Deus não se agrada é de pessoas que só murmuram. Israel murmurava, sabe por quê? Porque Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito ainda habitava dentro dele. E porque o Egito habitava dentro dele, qualquer coisinha já era questão de murmurar, qualquer coisinha já era questão de se voltar contra Moisés e o Senhor. Israel está murmurando, e agora ele está dizendo: no Egito nós não tínhamos sede, porque o problema muitas vezes não é Deus tirar do Egito, o problema é muitas vezes o Egito sair de dentro de nós. Meu Deus. É por
isso que tem pessoas que qualquer lutinha ela já quer voltar para o Egito. É porque o Egito habita. Mas se ainda há algum resquício do Egito sobre a tua vida, Jesus nessa noite Ele vai tirar. Reclame, pensa no povo que murmura. Você pensa que é fácil ser líder, ser pastor? Meu Deus do céu. Eu não estou pastoreando igreja por enquanto, mas não é fácil isso. De vez em quando sempre tem um. Mas é questionamento de cá, é murmuração de cá. Esses dias eu falei, Jesus, me dá paciência de Moisés. Porque não é fácil. Qualquer coisinha é questionamento. Qualquer coisinha é murmuração. Para um pouco de murmurar, você vai ver como a sua vida vai mudar. Verdade. Ah, Senhor, por que eu estou passando isso? Ah, Senhor, por que Deus? Tudo tem um propósito naquilo que você está passando. Às vezes Deus quer aperfeiçoar a tua fé no meio da luta. Às vezes Deus está te ensinando a crer nele no meio da dificuldade. Eu não estou falando para quem leva uma vida de qualquer jeito. Aí passa a luta mesmo. Aí quer culpar Deus. Mas eu estou dizendo que quem está na presença de Deus, na obediência, às vezes Deus está aperfeiçoando a tua fé. Às vezes Deus está te ensinando algo no meio dessa dor. E Deus não quer que você murmure. Porque tudo que o diabo queria é que Jó murmurasse. Mas Jó, em vez de murmurar, adorou. Em vez de você murmurar, coloca o louvor, adora. Em vez de você só questionar, começa a glorificar, começa dando glória. Confunde o teu adversário. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o povo murmura. Aí Moisés vai olhar e vai dizer, por acaso eu sou Deus? Aí a Bíblia diz que Moisés vai rogar ao Senhor. E vai dizer, que farei a esse povo? Porque ele falta me apedrejar, meu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui uma lição? Que a gente nunca pode esperar nada de ninguém. A gente tem que fazer o bem sem esperar algo receber. É verdade. Porque Moisés é o líder. Deus está usando a vida de Moisés. Só que a Bíblia diz que o povo queria apedrejar Moisés. E sabe o que nos machuca no nosso meio? É uma palavra chamada ingratidão. Jesus. Porque muitas vezes aquele que nos ajuda é aqueles que muitas vezes vão querer nos apedrejar. Meu Deus. Só que Moisés não está fazendo algo por causa do povo. Porque talvez se fosse por causa do povo, nós nem estaríamos aqui. Mas Moisés está fazendo porque foi uma presença do céu. É Deus dizendo, independente de alguém não te valorizar, continue fazendo aquilo que eu coloquei na tua mão. Independente de alguém te caluniar, te deixar, continue fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sabe por que Jesus não desistiu? Porque ele entendia que o propósito era o Pai que havia dado para ele. E quem entende o propósito que Deus tem na vida, não para por causa de Judas, não para por causa de fariseu, não para por causa de caluniador. Sabe por que tem muita gente parando na fé? É porque não entendeu o propósito de Deus sobre a tua vida. Porque se a gente esperar muitas vezes receber aplauso ou receber carinho de aquelas pessoas que nós ajudamos, sim, nós vamos pagar mesmo. A Bíblia diz, Senhor, eles estão querendo me apedrejar. Mas quem Deus está usando para abençoar o povo? Moisés. Mas o povo está querendo apedrejar. Vamos lá de Bíblia. Davi na caverna da Adulão. Chegou lá, Deus levantou. Quando a Bíblia diz que o inimigo leva as famílias de Davi, dos seus servos, os bens, a Bíblia diz que os mesmos que estavam na caverna prostrados quiseram apedrejar Davi. Porque infelizmente é assim. Às vezes a pessoa está caída, Deus começa a levantar. E às vezes quer pegar pedra para apedrejar quem ajudou a levantar. A gente precisa ter um sentimento em nós, igual sentimento de gratidão. Aleluia. Reconhecer quem Deus nos colocou no nosso caminho para nos ajudar. Reconhecer quem Deus colocou na nossa vida para nos colocar de pé. A Bíblia diz que Moisés vai dizer, oh Senhor, esse povo falta me apedrejar aqui. Aí Deus vai falar com Moisés e vai dizer, Moisés, passa diante desse povo. Toma o cajado de alguns líderes de Israel, alguns anciões, e vai contigo, com eles, até a frente do rio Nilo. O mesmo cajado que você abriu o Nilo, pega ele. E eis que eu estarei à tua espera no alto da rocha do Monte Herebe. E
e tu baterás na rocha, e ela sairá água. Só que a rocha aqui, irmãos, significa Cristo. A Bíblia vai nos dizer, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer que essa rocha aqui significa Cristo. Ele vai dizer: todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede a ser saciada pela rocha espiritual que acompanhava, e essa rocha era Cristo. Era Deus dizendo: no meio do deserto eu supro a sua necessidade. A provisão que esse povo precisa vem de mim, Moisés. A provisão que esse povo necessita vem de mim. É Deus dizendo: ei, no meio desse deserto eu cuido da tua vida. No meio desse deserto a provisão que você precisa vem de mim. Sou eu que vou saciar a tua sede. Sou eu que vou suprir a tua necessidade no meio do deserto. Eu te estarei esperando em cima da rocha. E que rocha é essa? É Cristo. Era Deus dizendo: eu cuido desse povo no meio desse deserto. Esse povo está se sentindo falta do quê? De água. Eu sou água para eles no meio desse deserto. É por isso que Deus falou para Moisés: eu sou o que você precisa ser, que eu sou, Moisés. Eu supro a tua necessidade no meio desse deserto. É Deus dizendo: eu sou a rocha que você precisa no meio desse deserto. Se é um consolo que você precisa, Ele é a rocha que consola você. Se é muitas vezes uma providência, Ele é a providência para você nesse deserto. Eu estou profetizando para quem crê: aquilo que você precisa vem dele. Ele é o teu socorro no meio desse deserto. Eles estão no lugar de refletir, que significa lugar de descanso, ou lugar de refrigério. Mas no lugar de descanso e de refrigério, eles vão sentir falta de água. Eles vão ter sede de água. Aí o Senhor vai dizer: você vai ferir a rocha. A rocha significa Cristo. E quando Jesus foi ferido naquela cruz do Calvário, a nossa necessidade também. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está dizendo: eu sou a tua necessidade no meio desse deserto. Aquilo que você tem falta no meio do deserto, eu sou a tua necessidade. Tu pode não ter um ombro amigo, mas Ele é teu ombro amigo. Tu pode estar passando por adversidade, mas Ele é a tua necessidade. Aleluia! Paulo vai dizer: Ele é a rocha. Aí ele vai dizer: toca na rocha, porque eu vou saciar a sede desse povo. E o que me chama é João capítulo 7, 37. Jesus vai dizer assim, no último dia da festa: Jesus vai dizer: se alguém tem sede, deixai vir a mim para que beba. Porque aquele que beber da água viva nunca mais terá sede. Jesus é a rocha no meio desse deserto. Jesus quer saciar a tua sede. Se você tem sede, vem até Ele, porque Ele vai matar a tua sede. Ele é a fonte de água viva. E aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. E que água que Ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu sou teu amigo no meio desse deserto. Eu sacio a tua sede no meio desse deserto. Então venha diante de mim e beba dessa água. Aleluia! Por que você tem falta no meio desse deserto? Ele é a nossa rocha. Ele é aquele que mata a nossa sede. Moisés, fere a rocha, porque da rocha vai sair aquilo que o povo precisa. Aleluia! Eu vou dizer mais uma vez: da rocha vai sair aquilo que o povo precisa no meio do deserto. É Deus dizendo: o teu socorro não vem do homem, o teu socorro vem do Senhor. Ele no meio desse deserto, Jesus está dizendo: eu sou a tua provisão. Então clame por Ele, chame por Ele, toca nele nessa noite, porque aquilo que você está sentindo falta no meio do deserto, Ele tem o poder para suprir as suas necessidades. Aleluia! Era Deus dizendo: eu sou a provisão desse povo no meio do deserto. Aleluia, glória a Deus. Estou pregando o carro que eu estou tentando construir. Glória! É a primeira vez que eu estou pregando. Aleluia! Jesus está dizendo: eu sou a tua necessidade no meio do deserto. Glória a Deus. Glória. Moisés, toca na rocha.
Porque da rocha vai sair a provisão que esse povo necessita. Eu vou dizer mais uma vez, tem alguém recebendo isso? Da rocha vai sair a provisão que você precisa. Da rocha vai sair a provisão que você necessita. Da rocha vai sair o milagre que você precisa. É Deus dizendo: aquilo que você precisa, só eu posso te dar. Só eu posso te entregar. Não adianta você buscar socorrer, sobreviver. Mas se você se inclinar a Ele, se você tocar nele, aquilo que você precisa, Ele pode liberar para a tua vida nessa noite. Ele pode entregar para você nessa noite. 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo. E a Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos, porque ela não entendeu que o milagre que ela precisava não estava na mão do homem. Glória a Deus. O milagre que ela precisava era de Jesus. Só que um dia ela ouviu falar de Jesus, mas foi necessário ela perder tudo para entender que o milagre que ela precisava, só Jesus poderia liberar sobre a vida dela. É que você não entendeu o que você precisa, só Jesus pode liberar. Só Jesus pode fazer na tua história. Ele pode trazer a cura, Ele pode trazer a libertação. Aquilo que a clínica não faz, aquilo que a casa de recuperação não faz, aquilo que o médico não faz, aquilo que o advogado não tem poder para realizar, o meu Jesus Ele tem poder para fazer. O meu Jesus tem poder para realizar. Mas para que isso aconteça, é necessário você tocar na mão. Glória a Deus, aleluia. Só que quando ela ouviu falar de Jesus, ela entendeu algo. E o que? O milagre que eu preciso, que há tanto quando eu estou buscando na mão do médico. Se eu tocar nele, se eu tocar na horta, eu serei curado. Deus falou para Moisés: Moisés, só toca. Não precisa de muito, só toca. Porque se você tocar, a providência vai chegar. Se você tocar, a providência vai chegar. Não precisa de malabarismo, não precisa de muito não. Só basta você tocar. Toca nele hoje. Toca nele hoje. Porque se você tocar, aquilo que você precisa, Ele tem poder para liberar sobre a tua vida. Se é uma cura, Ele tem poder para liberar nessa noite. Se é uma salvação, Ele tem poder para liberar nessa noite. Se é uma porta aberta, Ele tem poder para liberar nessa noite. Então toca. Você precisa tocar. Tem uma multidão que aperta, que oprime, mas o toque é diferente. Aí a Bíblia diz que ela toca. E o que ela buscou 12 anos nas mãos do médico. Quando ela tocou, a Bíblia diz que ela recebeu a cura. Glória a Deus. Assim foi nesse povo. Quando Moisés tocou na rocha, aquilo que ele estava sentindo falta, Jesus mandou para ele: o que você tem sentido falta no meio desse deserto? Será que você tem fé para receber? Levanta a tua mão. Porque eu não sei aquilo que você está sentindo falta no meio desse deserto, mas eu quero profetizar que Jesus vai prover para você no meio desse deserto. Aquilo que você está sentindo falta no meio desse deserto, Jesus está colocando aí nas suas mãos. Ele está dizendo: você não vai sentir falta de mais nada, porque eu sou a providência para a tua vida. Então receba aí agora, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a água sai e aquele povo tem a sua sede saciada no meio do deserto. Só que diz a Bíblia que agora, no lugar de descanso, no lugar de refrigério, uma guerra vai se levantar. Uma batalha vai se levantar. A Bíblia diz que os malequitas vieram contra os israelitas em Refidim. E na nossa vida é assim. Jesus provém algo, e às vezes a gente fala: não, agora o Senhor vai melhorar. E uma batalha se levanta. Só que o mesmo Deus que proveu é o mesmo Deus que guarda. Aleluia. Vou dizer mais uma vez: o mesmo Deus que proveu é o mesmo Deus que livra. Aleluia. O mesmo Deus que proveu é o mesmo Deus que guarda. No mesmo local, primeiro eles vão sentir falta de algo, Deus vai prover. E agora uma batalha vai se levantar, mas Deus vai ajudar a guerrear. Então eu vou dizer mais uma vez: 2 atos proféticos que vai acontecer na tua vida. Deus vai entrar com providência na tua necessidade, e Deus vai te ajudar nessa peleja, nessa guerra.
Não, eu vou dizer mais uma vez: Deus vai entrar com providência, e Deus está dizendo: nessa guerra eu te ajudo para te dar vitória. Agora, aleluia. E a Bíblia diz que Deus vai falar com Moisés, e Moisés vai ordenar Josué e vai dizer: escolha homens e amanhã saia para o combate, porque Deus vai nos ajudar. Mas não é porque Deus nos ajuda que a gente não tem que fazer a nossa parte. Então eu vou dizer mais uma vez: Deus vai nos ajudar. Aleluia. Mas não é porque Deus vai nos ajudar que a gente não tem que fazer a nossa parte. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você ficar acomodado, não vai acontecer. Está fazendo a sua parte? Qual que é a minha parte? Orar, jejuar, buscar. Fazer a tua parte. O problema é que muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa parte e a parte dele. Meu Deus. Porque aquilo que é para nós fazer, Jesus não vai fazer. É verdade. Deus falou: Josafá, eu sou contigo, mas amanhã você sai para a guerra. Viu? Porque tem guerra que você vai ter que ganhar. Tem guerra que Deus vai te dar vitória, mas você vai ter que ir para a guerra. Glória a Deus. Você vai ter que ir para o joelho da oração. Você vai ter que ir descer nas madrugadas. Deus vai te ajudar na vitória, mas Deus não vai querer que você fique paralisado. Porque tem muita gente esperando Jesus me dar vitória. Aí Jesus está dizendo: quando você entrar no campo de batalha, eu te dou vitória. Aleluia. Quando você descer para a peleja, eu dou vitória. Josafá, eu sou contigo, mas desce. No outro dia você vai sair para a guerra. Aí a Bíblia diz que Josafá se levanta e vai. Sabe o que Deus me fez lembrar agora? Uma certa feita, uma irmã falou: pastor, ora por mim, porque eu preciso trabalhar, não sei o que. Eu falei: ora. Eu profetizei, falei: vai, Deus te deu vitória. Eu falei: e aí, irmã? Ela falou: eu não entreguei currículo ainda, porque eu não quero trabalhar nisso. Eu falei: é como que Deus abre a porta? Porque aquilo que é para nós fazer, Jesus não vai fazer. Não adianta às vezes pedir oração e não se posicionar. Josafá, você vai descer. Tá bom. Josafá reuniu o povo. Josafá desceu para a peleja, mas ele desceu diferente. Ele colocou os levitas na frente e começou a adorar. Conforme ele foi indo para a peleja e conforme eles foram adorando, a Bíblia diz que Deus ali visitou o território e deu vitória para ele. Oh, glória. A Bíblia diz que Deus vai falar a coisa e vai dizer: você vai levantar algum homem, José, vai para a peleja, mas eu me posicionarei com o cajado do alto do monte da colina, a mesma colina que Deus falou que estaria comigo, que Deus fez milagre. Eu vou me posicionar, porque muitas vezes nos falta posicionamento no meio da guerra. Josué, você vai para a peleja, mas eu vou me posicionar. Tu vai para a guerra, mas eu vou me posicionar. Tu vai para a peleja, mas eu vou me posicionar. O cajado das mãos. E a Bíblia diz que agora, no outro dia, Josué vai para a guerra. Moisés vai subir o monte. A Bíblia diz que ele vai levar Arão e Hur. E diz a Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, nos versos que nós lemos, que diz a Bíblia que Moisés estava com as mãos levantadas. E isso não é heresia de pregador quando fala levanta as mãos. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, 1 Timóteo, capítulo 8, versículo 2, capítulo 8, vai dizer: portanto determino que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem discussões. A Bíblia também vai dizer em Lamentações, capítulo 3, 41, erguemos o coração e as mãos para o Deus dos céus, reconhecendo em alta voz. Então levantar a mão não é sinal de heresia não, mas levantar a mão é sinal de adoração, é sinal de render, de obedecer, é sinal de entrega diante de Deus. A Bíblia diz em Salmo 134, versículo 2: erguei as vossas mãos para o santuário e dizer ao Senhor. Então era Deus dizendo: Moisés, enquanto você se entrega diante da minha presença, enquanto você mantém as mãos erguidas diante da minha presença, eu vou dando livramento, eu vou dando vitória, eu vou entrando com providência.
está dizendo, você está rendido. Nós precisamos se render diante do Senhor, se entregar. Glória a Deus. Mãos levantadas é entrega, Aleluia. é adoração. Aleluia. Ela Deus dizendo, enquanto você estiver entregado diante da minha presença, eu dou vitória. Aleluia. Enquanto você entrega, se rende diante da minha presença, os amalequitas não vão sobrevalecer contra a tua vida, contra o povo. Só que diz a Bíblia Sagrada que enquanto Moisés está com as mãos erguidas, o povo está prevalecendo. Glória a Deus. O povo está obtendo vitória. Só que a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que as mãos de Moisés começam a baixar. Verdade. O que Deus está querendo dizer? É quando a nossa entrega já não é mais a mesma. É quando a nossa adoração já não é mais a mesma. É quando a nossa rendição diante de Deus já não é mais a mesma. Aí o inimigo começa a prevalecer. Aí o inimigo começa a obter vitórias em algumas áreas. É por isso que o diabo tem prevalecido na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque a entrega diante de Deus está diminuindo. E conforme a nossa entrega, a nossa redenção diante de Deus vai diminuindo, o inimigo vai prevalecendo. Mas enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o inimigo não prevalecia. É Deus dizendo, enquanto as suas mãos estão erguidas, o inimigo não prevalece na tua casa, o inimigo não prevalece na tua família, o inimigo não prevalece na tua finança, o inimigo não prevalece no teu trabalho. Mas a Bíblia diz que no decorrer do tempo, Moisés vai começar a se cansar. É por isso que a palavra de Deus diz, aviva tuas obras no meio dos tempos. Porque tem batalhas que muitas vezes vai nos fazendo cansar. E o problema é quando nós cansamos. Porque quando Jesus teve fome, o tentador apareceu. O diabo sabe o momento certo de atacar. Ele não vai vir quando você está forte, quando as suas mãos estão erguidas. Mas ele vai vir quando as suas mãos começam a baixar. E Deus me trouxe aqui porque Deus sabe que terão pessoas aqui que as tuas mãos começaram a baixar. Mas eu quero te dizer algo, que Deus não vai deixar as tuas mãos abaixar. Glória a Deus. Que Deus vai erguer as tuas mãos nessa noite. A entrega vai voltar. Se o diabo pensou que você ia parar, se o diabo pensou que ia te vencer com cansaço, eu quero te dizer, o Espírito Santo está aqui e ele está dizendo, eu estou erguendo as mãos de alguém nessa noite. Eu estou erguendo as mãos de alguém. O cansaço não vai te vencer, essa batalha não vai te parar. Sabe por quê? Porque a guerra será vencida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então Moisés está com as mãos erguidas. Sinal de intercessão também. Sinal de entrega, de rendição, de adoração diante de Deus. A Bíblia dá vários exemplos, irmãos, de mão erguida. Se eu fosse pregar todos, eu ia ficar aqui até agora. Mas você entendeu que a mão levantada significa dependência diante de Deus. Só que muitas vezes tem batalha que nós enfrentamos e nós somos seres humanos que muitas vezes nós começamos a cansar. Se eu estou pregando aqui para você, irmãos, é porque Deus me sustentou. Há 3 meses atrás eu já passei por algumas batalhas espirituais, mas eu passei uma guerra. Mas uma guerra. Eu falei, não vou conseguir sair não ia sair. Mas o inimigo veio com fúria. E eu não tive arão e muro para me ajudar. Pelo contrário, pensa onde eu ouvi palavras negativas. Deus não te chamou para isso. Deus não é com você. Por que você está passando por isso? E às vezes tem guerra que nós estamos passando, que a gente não precisa de pessoas para nos criticar. Verdade. Precisa de pessoas para nos ajudar. É Deus. Aleluia. E aí eu falei, não tem mais jeito, eu não vou pregar mais. Eu vou parar com tudo. Mas o Espírito Santo vinha e falava, você não vai parar. Aleluia. As suas mãos não vão abaixar. Glória a Deus. É por isso que muitas vezes Deus permite nós passarmos algo para amanhã você ter testemunho para falar. Porque às vezes a gente não entende porque nós passamos por algo.
Mas lá na frente você vai entender. E a guerra travada, o inimigo na mente, aquela guerra, eu falei, não tem mais jeito, eu não vou sair. Acabou, eu vou parar com tudo, Jesus, não quero mais saber, é uma guerra. Mas o Espírito Santo vinha e falava, não, Aleluia. a tua mão não vai abaixar. Glória a Deus. Só que aqui a Bíblia diz aqui que Moisés, ele dança, e diz o texto, que enquanto ele mantinha as mãos erguidas, o inimigo não prevalece. Percebeu? Que só foi as tuas mãos abaixar, o inimigo começou a prevalecer na tua vida. Começou a prevalecer na casa. Começou a prevalecer no ministério. Mas a Bíblia diz que ele está cansado e as mãos se tornou pesada. Porque tem momentos que nós cansamos. Nós somos seres humanos, e seres humanos cansam. Jesus também cansou no Getsemane. Só que quando ele voltou, ele pegou os discípulos dormindo. Aí Jesus disse, não poder interceder comigo nem por uma hora. Mas ele voltou novamente. Quando ele voltou, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu ali no Getsemane e consolou ele. Deus tem consolo para você. Nessa noite não vai descer o anjo, mas o Espírito Santo está descendo nessa casa e ele está dizendo para pessoas aqui: a tua mão não vai abaixar, ele vai deixar as tuas mãos erguidas, as tuas mãos vão permanecer erguidas no meio dessa batalha. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés cansa, e quando Moisés cansa, as suas mãos estão pesadas, porque a batalha foi intensa, durou até o pôr do sol, até o final do dia. Entenda que, ainda que Josué estava guerreando, a vitória passou por Moisés. Porque tem gente que está em guerra e precisa da tua intercessão. Glória a Deus. Verdade. Tem pessoas que estão em guerra, tem Josué que estão em guerra e precisa da tua intercessão. E precisa da tua oração. É por isso que você não vai parar. Eu não estou pregando para qualquer pessoa, eu estou pregando para pessoas que é líder dentro da sua casa. Eu estou pregando para pessoas que alguém da família precisa de você, que o ministério precisa de você, e o diabo vai querer as suas mãos abaixas, mas o Espírito me trouxe aqui para te dizer: ele vai erguer as suas mãos, ele vai manter as suas mãos erguidas. Você não vai sair da posição, você não vai parar, você não vai entregar o cargo. Jesus te trouxe aqui para te dizer: hoje ele te fortalece nesse lugar, para que as suas mãos continuem erguidas. Olha, Josué precisa de você. Josué está na batalha, mas a batalha só foi vencida porque tem alguém intercedendo. Josué está na batalha, mas a batalha só foi vencida porque alguém está adorando. Josué está na batalha, mas a batalha só foi vencida porque alguém depende totalmente de Deus. Josué está na batalha, mas só venceu porque tem alguém na dependência, na mecha. Tem alguém se entregando diante de Deus. Não entendi, pastor. Tem alguém da tua casa que só está de pé por causa de você. É por causa da tua intercessão, é por causa da tua oração, é por causa da tua entrega. Então você não pode parar. Porque a Bíblia diz que quando Moisés abaixou as mãos, os amalequitas prevaleceram. E às vezes o diabo está prevalecendo, porque você está abaixando as mãos. E não é de uma vez, muitas vezes é de pouco em pouco. Já não ora mais como orava, já não cultua mais como cultuava. Às vezes em cultos ficou carregado. Às vezes o pastor precisa ficar chamando, orando. As mãos estão abaixando. Já não jejua mais. Já não sente mais aquela presença como sentia. Já não sente mais aquela vontade de adorar como adorava. O louvor precisa ficar falando: levante as mãos, igreja, adora. Porque a adoração não é por força. Eu não preciso ser forçado para adorar. A adoração é entrega. É a mão abaixando. É a fraqueza tomando conta. E quando a mão abaixa, o inimigo prevalece. Quando a mão abaixa, o inimigo não toma conta. Mas eu vim te dizer aqui
que você pode não ter o Arão e o Ur do teu lado, Aleluia. mas o Espírito Santo está com você e Ele está dizendo: eu estou deixando, eu vou erguer as tuas mãos novamente. Eu vou te dar força novamente para você vencer essa peleja, para você vencer essa batalha. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai desanimar no meio do caminho, mas o Senhor está dizendo: estou te dando força nessa noite, estou te erguendo nessa noite. As suas mãos não vão abaixar, porque tem uma guerra que precisa ser vencida e Deus conta com você. Aleluia. Quantos obreiros que faziam a obra do Senhor com dedicação, com amor, com entrega, e hoje as mãos estão abaixando. Às vezes você tem até vergonha de falar para o teu pastor que você quer parar, você não está aguentando mais, e as mãos baixando. E conforme as mãos baixam, o inimigo permanece. Só que a Bíblia diz que Moisés levantou Arão e Ur. Arão e Ur estava com Moisés. Só que nos dias de hoje está difícil encontrar Arão e Ur. Mas pode não ter Arão e Ur. Porque, como eu falei, eu tenho meu testemunho exposto por causa de pessoas que não estão aqui. Mas tem o Espírito Santo consolador. E Ele está dizendo: eu estou renovando força de crente aqui. Porque essa batalha vai ser vencida. Eu vou dizer mais uma vez: essa batalha vai ser vencida. As suas mãos não vão parar, as suas mãos não vão abaixar. Mas receba essa palavra para quem crê. Jesus está dizendo: estou te dando força nessa noite, estou te colocando de pé nessa noite, porque essa batalha vai ser vencida. O inimigo vai ter que recuar, o inimigo vai ter que bater em retirada, o inimigo vai ter que sair do teu caminho, vai ter que largar a vida de quem você ama, porque Jesus está te dando força para que as suas mãos continuem erguidas, para que você obtenha vitória no meio dessa guerra. A Bíblia diz que as mãos dele manterão erguidas até o pôr do sol. E a Bíblia diz que Josué ali expulsou os amalequitas. Os amalequitas foram derrotados, eles bateram em retirada. Mas se Josué baixa a mão, se não tem Arão e Ur, Josué não vence a guerra. E Deus está dizendo: tem renovo de Deus para a tua vida. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia. As suas vidas não vão abaixar. Eu creio, Senhor Jesus. As tuas mãos não vão abaixar. Mas ali chegou Arão e Ur, colocou uma pedra e mantiveram as mãos de Moisés. Eu lembro como fosse hoje, eu estava vindo no caminho.